Os últimos 6 dias de Jesus. De Jamiro dos Santos Filho. Quinto dia, quinta-feira. Capítulo 5.9 O julgamento. Busquei a casa de Caifás, onde observei que o movimento era intenso. Na sala logo à entrada já se encontravam muitos dos membros do Sinédrio, mas em vão procurei José de Arimateia e Nicodemus. Meu desejo era vê-los presente no julgamento, mas lembrei-me de que nenhum dos evangelistas os citara como participantes, então eu pensei que talvez eles não tivessem chegado a tempo ou talvez sido impedidos de participar para que não opinassem ou mesmo defendessem Jesus. Por instantes me detive perto daqueles homens que daí a pouco julgariam o Messias. Não foi necessário muito para que me inteirasse das opiniões a respeito do prisioneiro. Todos eles, sem exceção, tinham-no como inimigo do Sinédrio, um perturbador da ordem religiosa, enfim, alguém que deveria ser eliminado urgentemente. Eu sabia que para aquele julgamento apenas alguns dos membros tinham sido convocados. Caifás queria, de qualquer modo, condenar Jesus, por isso convocou a dedo aqueles que ele considerava de sua extrema confiança e que demonstravam, ao mesmo tempo, antipatia pelo Messias. Portanto, o mais certo era Nicodemus e José de Arimateia não constarem entre os convocados. Em certas ocasiões, para funcionar regularmente, conforme exigia a lei, bastavam 26 dos 72 membros do Grande Conselho. Isso ocorria quando o sumo sacerdote reconhecia tratar-se de caso de emergência, por isso para essa reunião bastava um número mínimo. Esse pequeno conselho já havia decidido, antecipadamente, a prisão de Jesus, em ocasião daquela reunião em que José de Arimateia e Nicodemus estiveram presentes, inclusive defendendo-o com veemência. Mas, considerando que Caifás desejava dar aspecto legal ao julgamento e, consequentemente, condenação oficial, convocou os membros em regime de urgência para depois forjar uma decisão definitiva para o caso. O pequeno conselho podia reunir-se na casa do sumo sacerdote, desde que todos consentissem, mas jamais se permitia julgar alguém à noite e condená-lo à morte. Porém, Caifás estava obcecado e decidido a eliminar aquele galileu que ousara condenar os sacrifícios do templo, desfazer das tradições religiosas e igualar os direitos dos homens, enfim, querer reformar o mundo. Caifás estava agitado e inquieto. Seguidamente, ele verificava quantos membros estavam presentes para iniciar logo o julgamento. Ansioso, andava de um lado a outro, ia até o pátio expedir mensageiros à casa dos sacerdotes a fim de apressá-los, e assim procedia de modo a apresentar e resolver o problema que o afligia, a condenação de Jesus, oficializada e legalizada. De repente, ouvi vozes em outra sala e entendi perfeitamente quando Anás, o sogro de Caifás, falou: "Soldado, traga-me esse Jesus." João saiu de onde estava e eu o segui, pois sabia que ele assistiria a todo o julgamento. Passamos pela varanda coberta e juntos nós nos colocamos à janela da outra sala, onde Anás aguardava o prisioneiro. Momentos depois, acompanhado por 2 soldados, chegou ele. Sua aparência era serena, embora triste. Ainda com as mãos atadas para trás, sua figura solene tomou conta do ambiente. Ao vê-lo, Anás vacilou em seus conceitos, pois se viu diante de um homem incomum, majestoso e belo. Sentiu que aqueles olhos azuis penetravam fundo em sua alma, descobrindo-o totalmente. Embora inquieto e perturbado, Anás não queria deixar transparecer inferioridade, por isso levantou-se desviando os olhos do olhar meigo do mestre. Então, perguntou-lhe: "Onde estão os teus fiéis apóstolos? Desistiram de seguir-te?" Jesus respondeu: "Terão eles o momento certo para provar a sua fé. Quando eu voltar ao Pai, seguirão meus ensinos e tu poderás vê-los por toda a terra." "Que doutrina é a tua, Galileu?" Novamente com suavidade, ele respondeu: "Eu falei abertamente ao mundo. Ensinei sempre nas sinagogas e no templo, onde se reúnem os judeus. Nada falei às ocultas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eles bem sabem o que eu disse." Ao finalizar, um dos guardas viu na resposta uma ofensa ao sacerdote, por isso se adiantou e com violência desferiu um tapa no rosto de Jesus. Depois, perguntou: "É assim que respondes ao sacerdote?"
Jesus olhou amorosamente e com palavras suaves redarguiu: Meu amigo, se eu falei mal, mostra-me onde está o mal. Se falei bem, por que me beites? O soldado afastou-se, olhando-o surpreso pela sua reação. O mestre continuou a fixá-lo com doçura, e isso fez com que o pobre homem não suportasse aquele olhar, abaixando a cabeça, talvez arrependido. Anás parou no meio da sala e olhou Jesus ainda sem entendê-lo. Por certo perguntava a si próprio quem era aquele homem que ele não conseguia entender, mas ao mesmo tempo despertava-lhe admiração. Aproximando-se de Jesus, perguntou quase pedindo: Que queres, Jesus de Nazaré? Jesus olhou com carinho, e leve sorriso abriu-se em seus lábios. Parece que ele sentiu que Anás estava abalado em suas convicções, por isso respondeu suave: Anás, o que eu quero tu mesmo haverás de descobrir. Então, verás que o que quero está dentro de ti mesmo. O sacerdote ainda o olhou longamente. Tive a impressão de que ele queria abrir seu coração a Jesus, conversar amavelmente e se entregar aos seus princípios. Mas, para isso teria de quebrar convenções antigas, submeter-se ao ridículo, enfrentar a ira dos homens do sinédrio do qual ele fazia parte, abandonar sua vida de luxo e mordomias, e tudo isso era muito difícil. Jesus entendeu o que se passava naquele coração quase pronto para ouvir outros conceitos da lei de Deus, mas Anás precisaria de mais algum tempo para amadurecer. Talvez em outra vida. Então, conhecendo os limites de cada um, Jesus falou: Meu amigo, não violentes o teu coração. Todo fruto tem o seu tempo de colheita e o Pai aguarda, pacientemente, o amadurecimento do que ele plantou. Aguarde. Ainda mais confuso, Anás não conseguiu articular uma só palavra. Embaraçado, com muito custo disse ao guarda: Soldado, leve-o a Caifás. Os soldados pegaram nos braços do mestre e encaminharam-no à grande sala, onde estavam Caifás e seus súditos. Eu e João os seguimos, deixando Anás a sós com suas dúvidas, mas ao mesmo tempo maravilhado com aquele prisioneiro. Conduzido pelos soldados, ele chegou. O recinto estava iluminado e percebia-se perfeitamente a tensão em que se encontrava Caifás. Todo momento passava a mão na testa para enxugar a transpiração causada pela ansiedade. As cadeiras foram colocadas em semicírculo, todas voltadas ao centro onde estava o sumo sacerdote. Olhei aqueles homens e fiquei pensando nas irregularidades que cometiam participando de um julgamento ilegal. Quanto eles teriam recebido para avalizar aquela perseguição injusta e maldosa? Oh! Triste corrupção! Por que os homens sempre se venderam? Ainda amarrado, Jeus foi colocado em um banco tosco, próprio a um réu vulgar. Então, Caifás iniciou o mentiroso inquérito. Querendo mostrar-se solene e justo, pediu ao relator que lesse a peça acusatória e alguns relatos verbais contra os atos de Jesus no templo. Constou também dessa leitura a confissão de Judas Iscariotes, declarando ter o mestre afirmado em certa ocasião ser ele o Cristo, Filho de Deus. Ao ouvir o nome do apóstolo, Jesus marejou os olhos de compaixão. Sentiu, profundamente, o equívoco do pobre Judas que se afundara na própria vaidade e ânsia de poder. Mas, essa confissão não foi aceita uma vez que tinha sido feita por um apóstolo, e isso não era legal perante a lei. O clima era tenso e Caifás procurava um meio de condenar Jesus, o mais rápido possível, por isso se mostrava nervoso em sua rica cadeira de veludo. Então, mandou que entrassem outras testemunhas. No entanto, talvez por se tratar de falsas testemunhas compradas a peso de ouro, as acusações não eram coerentes e não representavam motivo forte para a condenação do prisioneiro. E a cada testemunho recusado, Caifás mais irado se mostrava. Jesus permanecia sereno. Seus olhos derramavam-se de amor por todos à sua volta. Quando seus olhos se cruzavam com os de Caifás, este fugia sem coragem de encará-lo. Enfim, trouxeram duas testemunhas que disseram: Este homem afirmou, e eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Parece que até Caifás julgou banais as afirmações deles, por isso dispensou-os, entediado. Decidido, levantou-se e chegou bem perto de Jesus e com sorriso cínico, perguntou:
Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Mas Jesus permaneceu em silêncio, olhando-o serenamente. Caifás não suportou aquele olhar e, virando-se, olhou os membros do conselho e exclamou irado: Este homem insulta o sagrado conselho de Israel com seu silêncio. Julga-se superior à lei judaica, por isso nada responde. Ele quer humilhar a todos nós. Que achais? Profundo silêncio pesou no ambiente. O sumo sacerdote pensava rápido, pois não poderia deixar para outro dia a oportunidade de condenar o mestre. Além disso, Pôncio Pilatos queria interrogá-lo e era necessário encaminhá-lo já sumariamente condenado. Então, jogando sua última cartada, Caifás voltou-se para perto do réu e ordenou: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por instantes, ele olhou Caifás em silêncio. Depois respondeu: Se eu disser, não acreditareis. Se vos perguntar, não me respondereis. Mas, dentro em breve o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Caifás sentiu próxima sua vitória. Sorriu maldosamente e indagou: Portanto, tu és o Filho de Deus? Jesus suspirou fundo, pois sabia que confirmando estaria entregando-se à condenação. Compadecido por ver a ânsia da vitória, a sanha do poder e a cegueira da vaidade, ele perpassou os olhos azuis em todos os homens presentes e guardou silêncio por instantes. Caifás sentiu que ele iria responder, por isso aguardava aflito. Um silêncio mortal cortou o ar. Nada se ouvia. Então, talvez por emoção, ele marejou os olhos e disse, quase sussurrando: Vós dizeis bem, eu o sou. Nesse momento ouviu-se exclamação geral em toda a assembleia. O sumo sacerdote virou-se para a plateia e rasgando o manto gritou extremamente exaltado, quase louco: Blasfemou! Blasfemou! Que necessidade ainda nós temos de testemunhas? Eis que acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E em coro todos gritaram em um acesso de revolta e de punho cerrado: É réu de morte. Ele merece a morte. Transfigurado pelo estertor que o sufocava, Caifás sorria o riso dos desequilibrados. A testa molhada pelo suor retratava o seu estado íntimo em chamas. Do riso cínico passou às gargalhadas descontroladas e isso extravasava seu alívio, pois temia Jesus e sua doutrina, e agora ele era o vitorioso. Voltando-se para Jesus, desafiava-o chamando-o de Cristo. E agora, Cristo? Que irás fazer? Dizia maldosamente. Com essa atitude, Caifás incentivou os outros, assim alguns mais exaltados aproximaram-se do mestre e cuspiram-lhe no rosto. Outros chegaram a passar a mão em seu rosto com extremo deboche, desafiando-o a provar sua divindade. Ao vê-lo limpando o rosto das cusparadas, abaixei os olhos e chorei amargamente. O que somos capazes de fazer aos outros? O ambiente transformou-se em verdadeira algazarra. Cada qual desejava extravasar seu ódio de forma diferente. Eu vi quando um homem de olhar esgazeado e expressão ríspida aproximou-se de Jesus, cobriu-lhe os olhos com um pano roto, deu-lhe um violento tapa na face e sorrindo colérico perguntou: Profetiza. Profetiza e dize-me, quem te bateu? Totalmente descontrolados, aqueles homens envolveram-no em um círculo de gritos e ofensas, tapas e cusparadas, chacotas e desprezo. Olhei João e vi que ele também chorava um pranto sufocado. Seu corpo tremia pelos soluços abafados e doloridos. Sentindo-se fraco e nada podendo fazer pelo mestre, afastou-se tentando sufocar a dor que rasgava seu peito. Olhei Caifás e em uma súplica ao alto pedi a Deus por ele. Quanta falta de sentimentos, pensei. Quantos séculos de sofrimento e lágrimas viveria Caifás até resgatar toda a culpa? Os outros mais pareciam predadores em torno da caça. Violentos, sarcásticos, insensíveis e cruéis abusavam de um anjo pacífico, solitário e humilde. Ah! Mas eles não sabiam diante de quem estavam. Felizmente, depois de longos minutos, a uma ordem de Caifás os soldados afastaram os membros do conselho, e pegando nos braços de Jesus o levaram de volta à cela.
Longe dos homens, ele estaria seguro. Triste ironia. Olhei-o e percebi sangue em seus lábios e os olhos marcados pela violência. Mais uma vez ele se deixou levar, obediente sem murmurar um gemido. Começava ali sua estrada de dor nas mãos dos homens. Então, Caifás abraçou a todos e os dispensou um a um. A sala ficou vazia. E eu fiquei pensando naquele julgamento. Lembrei-me de ter lido em algumas obras as irregularidades daquele processo, tais como, se ilícitos penais não podiam ser julgados à noite fora do templo, a confissão própria não era considerada como base legal para a condenação, Jesus foi preso ilegalmente pelos judeus, pois não havia prova fundamentada para isso, apresentaram-se falsas testemunhas e falsos testemunhos, o que era proibido, tornando o julgamento nulo. Jesus não blasfemou o nome de Deus, houve ilegalidade e excesso de poder, pois agrediram fisicamente o réu e essas atitudes eram proibidas pela lei judaica, além, é evidente, do número insuficiente de membros, pois o pequeno conselho não poderia, jamais, condenar ninguém à morte. Eram tantas as irregularidades. E mesmo assim Jesus foi condenado. Onde estava a justiça? Era a pergunta que martirizava a minha mente. De repente, meu protetor falou, consolando-me. Meu filho, não busque entender a justiça humana, pois nela existe nossa participação quase sempre parcial, tendenciosa e egoísta. O que vimos aqui hoje é o retrato do que somos quando investidos de poder. Nossa visão fica nublada pelo orgulho e o coração encouraçado pelo materialismo luxuoso. Por isso, meu filho, em certas encarnações nosso Pai nos concede a pobreza a fim de exercitarmos os sentimentos mais nobres e singelos do coração. É assim mesmo. Nem tudo é como a nossa justiça gostaria que fosse. Hoje foi a justiça de Caifás que venceu, esperemos o amanhã. O futuro sempre traz a justiça de Deus reequilibrando a injustiça dos homens. E aqui ficam alguns versinhos para que reflitas acerca de nossa injusta justiça humana. A justiça aqui na terra. Certa verdade ela encerra. Nunca usa o coração. A justiça deste mundo tem um defeito profundo. Julga junto com a ilusão.